Bom dia, agronegócio! Hoje é terça-feira, dia 18 de outubro de 2022, 9 horas e 2 minutos pelo horário oficial de Brasília. Nossa abertura de mercado está no ar, pelo Instagram, YouTube, também pelo Facebook do Notícias Agrícolas, todas as nossas redes sociais já apostos para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Vamos juntos nessa próxima hora para a gente trazer tudo aquilo que é mais relevante, né? Todas as informações importantes para você começar o teu dia conosco, certo? E entender ali todas as informações que fazem com que os mercados se mexam hoje e que serão importantes para você tomar as suas decisões. Vamos falar de clima, vamos direto para Paris, na França, onde está Alexander Horta, nos mandou informações, porque hoje tem sido um dia bastante importante, já é a parte da tarde lá na França, né, na capital francesa, Paris. E o que a gente pode perceber é que o país todo está mobilizado ali por algumas questões sociais, algumas mobilizações estão acontecendo em função dos altos custos de vida, né? Então, algumas greves, e a França é um berço de movimentos sociais muito importante para a história da humanidade, e a gente sabe que, né, essa tradição toda está ali muito enraizada e é muito latente. Começou com as refinarias, foi chegando a outros setores, a outras classes de trabalhadores que foram às ruas nessa terça-feira em toda a França, principalmente na capital Paris, para reivindicar ali melhores condições de vida e essa revisão dos altos custos. Já já a gente vai ver um boletim que nos enviou especialmente direto da Champs-Élysées, que ele está chiquérrimo, Alexander Horta, nos trazendo todas essas informações, tá certo? Te lembro que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo. Então, depois que terminar a nossa conversa aqui, a nossa abertura de mercado, vá seguir as redes sociais da Cochupé e ficar por dentro de tudo que acontece na cafeicultura brasileira e mundial, tá certo? As linhas de comunicação estão abertas, hein? No YouTube e no Instagram. Vocês podem mandar suas perguntas, mandar sua cidade, seu estado, de onde você está falando, de onde está nos ouvindo, que a gente quer muito conversar contigo ao longo desta abertura de mercado. Fechado assim? Estamos combinados? Então vamos juntos. Bom, vamos começar com a nossa, como sempre, e já tradicional rodada de preços. Vamos olhar como é que estão as bolsas internacionais nessa manhã de terça-feira. Quase todas as commodities no vermelho, a exceção é o algodão, que está ali valente, mas não sei não, acho que já já passa para o lado negativo da tabela. Bolsa de Chicago, baixas para soja, milho e trigo na manhã de hoje. Soja tem 13 dólares e 79 centes por bushel, perde 0,3%. Milho, 6 dólares e 78, caindo 0,6%. O trigo, 8 dólares e 53 centes por bushel, uma baixa de 0,8%. Ainda em Chicago, o farelo de soja cai 1,02%, para o primeiro contrato valer 406 dólares mais 80 centes por tonelada curta. Vamos falar de farelo, e já já a gente vai falar de farelo lá na China também, tá? Tá um apagão lá, tristeza geral, as coisas estão complicadas lá para as indústrias e as margens estão muito positivas. Então, participar desse bom momento não é fácil, né? Mas a gente está falando da China. Não vamos nos esquecer, tá? Por favor. Bom, na contramão, o óleo de soja continua subindo e apesar das baixas do petróleo, tá? A gente está falando de uma alta de 1,3% para 67 centes mais 71 por libra-peso no contrato de dezembro, que é o mais negociado agora, tá bem? Bom, seguindo por aqui, Bolsa de Nova York, a gente tem para o açúcar uma baixa considerável de 1,07% na manhã desta terça-feira, e o primeiro contrato valendo 18 centes mais 57 por libra-peso, e segundo já pôde apurar meu amigo Jonathan Simeão, nós temos aí alguma pressão com o movimento de realização de lucros sobre as cotações do açúcar. Não cedem só na Bolsa de Nova York, mas cedem também na Bolsa de Londres nessa terça-feira, dia 18, tá? Bom, nós temos também para o café recuos de quase 0,5% de baixa, 1 dólar e 94 mais 55 por libra nesse momento, para o contrato mais negociado. O algodão, como eu falei, valente, 0,5% de alta para 83 centes mais 49 por libra peso. No petróleo, pequena baixa no WTI de 0,09% e o barril sendo cotado a 84 dólares e 59 centes. No Brent, nós temos uma pequena alta,
né, de 0,3% para para 91 dólares e 86 centos por barril. O gás natural no mercado futuro norte-americano sobe, tem 0,7% de ganho. O ouro cai, a prata também e o cobre acompanha. O ouro cai 0,4%, o cobre 0,8% e a prata é quem tem a baixa mais tímida, 0,04% entre os futuros negociados nesse momento. Dólar index temos também, sobe hoje 0,2% para bater 112.115 pontos, tá? Vamos para a bolsa de Dalian, mercado futuro chinês, para daí a gente começar a detalhar os mercados, ver o resumo do Eduardo Vanin ali, analista de mercado da Agriinvest também, sobre essa manhã, o que a gente tem no mercado financeiro. E na bolsa de Dalian, onde os negócios já fecharam, nós tivemos baixa para o farelo, baixa para o óleo e baixa para o milho, tá? Então tivemos aí perdas consideráveis. Ó, o que nos diz Eduardo Vanin? Bolsas em alta, investidores em busca de barganhas e DX em queda. Voltou a subir já, né? Ocidente quer mais sanções contra a Rússia. A Rússia fala que não deve assinar a extensão do corredor se as sanções forem retiradas. Lembrando que o acordo que ainda está em vigência entre Rússia e ONU, Ucrânia e ONU, para garantir a segurança ali do corredor de exportação de produtos ucranianos, regiões dos mares Negro, do Mar de Azov, né? A gente está falando de uma vigência que vai até 22 de novembro. Depois disso, acabou o milho, acabou a pipoca. Vamos ver o que vai acontecer na sequência. Se mais sanções vierem, não irão renovar o acordo, tá? O acordo tem previsão de durar 120 dias. Se durar esses 120 dias, já vai ser importante. Mexeu muito com o mercado, estabilizou os preços, o trigo veio a preços níveis pré-guerra, então é muito importante a manutenção desse corredor, principalmente pela segurança alimentar, pelo abastecimento do globo, porque a gente está falando de dois importantíssimos players de trigo, que é base da alimentação de inúmeras populações no mundo todo. Então, atenção, tá? Bom, o iene e o yuan continuam sob pressão. Modelos continuam mostrando mudança no padrão de chuvas a partir deste final de semana, tá? Na China, forte demanda nos leilões de soja e milho, preços do arroz e do trigo também na nação asiática estão subindo, tá? A gente vai falar bastante hoje sobre a China nos comentários do Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest Commodities. Sempre que a gente fala de China, eu gosto muito de trazer a perspectiva do Vanin, porque ele tem ele amarra, né, essas pontas e ele mergulha muito fundo nessa demanda chinesa, né? Então é muito importante que a gente traga essa perspectiva. Lembrando, pessoal, que amanhã o Bom Dia Agronegócio vai ser um Bom Dia Agronegócio especial clima, tá? A Virginia Alves, nossa especialista em clima aqui no Notícias, vai estar conosco para trazer respostas para suas dúvidas, então já separe. Se quiser mandar suas perguntas antes, vou pedir para o nosso time abrir uma caixinha de perguntas no Instagram para vocês mandarem, né, as suas dúvidas sobre quais regiões você quer saber, e a gente amanhã vai fazer um Bom Dia Agro especial clima, tá certo? É isso. Bom, seguindo por aqui, passamos então ali pelas principais informações. Agora a gente pode começar a detalhar alguns mercados e algumas notícias que já são importantes para amanhã de hoje, tá? A primeira delas é essa aqui, ó. Leite e combustíveis caem e o IGP-10 acelera a queda de 1,04% em outubro, diz FGV, a Fundação Getúlio Vargas. O que isso quer dizer? Mais um mês de deflação neste país chamado Brasil, tá bem? Pois é, a notícia é boa. Aqui a gente não vai usar o termo despiora, porque estamos, de fato, melhorando. Isso é completamente importante. E a gente precisa, então, noticiar. Olha só, as quedas nos preços do leite e dos combustíveis levaram o IGP-10, ou Índice Geral de Preços 10, a acelerar a deflação a 1,04% em outubro, contra um recuo de 0,9% no mês anterior. A expectativa da pesquisa Reuters era de uma queda de 1,08%. E aí, com este resultado do mês, o IGP-10 passou a acumular um avanço em 12 meses de 7,44%. O Índice de Preços ao Produtor Amplo, o IPA,
que mede a variação dos preços no atacado e responde por 60% do índice geral, teve uma queda de 1,44% em outubro, depois de cair no mês anterior 1,2%. Então, também tivemos uma intensificação do recuo, o que mostra que a deflação continua e que a inflação continua a ser controlada, né? O que nós pudemos perceber? No IPA, no Índice de Preços ao Produtor Amplo, veja só o que diz André Brás, coordenador dos índices de preços da FGV. No IPA, as maiores contribuições para a queda do índice foram leite in natura, que caiu 7,21%, e óleo diesel, 4,2% de queda. Já no IPC, as baixas foram registradas para a gasolina, 7,09%, e leite tipo longa vida, que caiu 11,4%. E contiveram parcialmente o ritmo de aceleração do índice. Segundo ele, os preços ao consumidor, no entanto, voltaram a subir devido à influência do setor de serviços, principalmente passagens aéreas, 17,7% de alta, o que também não é de todo ruim. Por que as passagens subiram 17,7%? Porque o mundo está voltando à normalidade, né? Então, a gente está falando de uma demanda muito maior por passagens aéreas e, mais do que isso, os combustíveis estão todos em elevação. Em elevação não, mas em patamares elevados. Apesar das recentes quedas, ainda são patamares elevados. E a gente está falando de combustíveis para aviação que não fogem dessa situação, tá? E o aluguel residencial teve uma alta de 1,4%. Então, a gente está falando também de uma influência aqui da questão do aluguel, tá? Essas informações já estão disponíveis para você aqui no Notícias Agrícolas Detalhadas, tá? Além de tudo, a gente tem também, ó, preço da gasolina comum sobe pela primeira vez desde junho nos postos do Brasil, segundo a ANP, tá? Então, é importante também você dar uma olhadinha nessas informações, ok? Já, como eu falei, já está tudo detalhado para você aqui. Essa, na minha opinião, é a notícia mais importante da manhã dessa terça-feira, 18 de outubro, quando a gente olha para o nosso cenário aqui no Brasil, tá? Bom, agora são 9 horas e 14 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos dar uma olhadinha como é que abre o dólar aqui no país? A gente tem uma baixa de 0,6% para R$ 5,27. Abre em baixa o dólar, mais uma vez, aqui frente ao real. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente ainda tem muita volatilidade e a gente ainda tem um mercado muito atento a tudo isso e vai misturando, né, dias em que reflete mais o cenário interno e outros dias em que reflete mais o quadro e a cena externa, né? Então, o dólar tende a seguir bastante volátil. Ontem eu fiz uma live no @jornalista da soja. Aliás, se você ainda não segue esse perfil, depois que terminar o Bom Dia Agro, já vai seguir, ó, mais um bracinho das nossas redes sociais, tá? Então, ó, vai seguir o @jornalista da soja e pode recuperar a live que eu fiz ontem com o Cristiano Palavra, o diretor da Pátria Agronegócios. Já siga esse perfil também, ó, pátria.agronegócios, porque é o seguinte, a gente tem essa influência do câmbio muito forte ainda, e deve ser um dos pontos de atenção do produtor brasileiro agora, tá? Por quê? Porque a gente ainda tem um nível baixo de comercialização da safra 22-23 de soja, e para o milho safrinha, a gente também não está com grandes volumes comprometidos, não. Então, é preciso ter atenção a isso, tá certo? Então, atenção total ao câmbio, que vai ser bem importante da gente monitorar. O Márcio Fagundes, bom dia, Carlinha. Muita chuva na região de Curitibanos, lá em Santa Catarina, e de fato a gente tem realmente muita chuva para a região sul, principalmente Paraná e Santa Catarina, e apenas leves volumes sendo esperados para o Rio Grande do Sul. E também conosco o Edclan. Bom dia, Carla. Bom dia, Edclan. Bom dia, dona Eliana, que está conosco aqui também no Bom Dia Agronegócio, sem falhar todos os dias, né? Maravilhosa. Bom, e seguimos por aqui. Então, temos essa perspectiva, tá? Atenção ao câmbio, atenção a essa movimentação, porque vai ser importante da gente entender também que este processo também é um reflexo de uma valorização do real, tá? Não há só uma desvalorização do dólar, mas também há uma valorização do real, ok? Então, ok.
Bom, falamos do dólar, vamos dar uma olhadinha hoje, para começar, nos mercados de café e açúcar. Aí, na sequência, a gente vem com soja e milho, os dados da SECEX, vamos falar de carnes, né? E vamos falar do que está chegando da França também, porque a gente falou de gergelim, de amendoim, né? E ontem, coincidentemente, o que aconteceu? O coordenador de vou lembrar, coordenador do Observatório de Bioeconomia da FGV, o Daniel Vargas, esteve no Conexão Campo e Cidade, falando justamente sobre essa questão toda da sustentabilidade, como é que a gente é visto lá fora, como é que a Europa está se comportando nesse momento de crise energética. Então tá tudo muito conectado, tá? Então olha só, acompanhando o petróleo, açúcar recua nas bolsas de Nova York e Londres nesta manhã de terça-feira, alguma pressão também com o movimento de realização de lucros, nos diz Jonathan Simeão, nosso especialista aqui no setor sucroenergético. Abre aspas para os analistas internacionais. Os preços mais fracos do petróleo impactam no etanol e podem levar as usinas de açúcar do Brasil a desviarem mais da moagem de cana para a produção de adoçante ao invés de biocombustível, aumentando assim a oferta de açúcar. Além disso, ontem, né, a Associação Indiana das Usinas de Açúcar previu que a produção de açúcar na Índia, aumentaria 2% na safra 22/23 para alcançar 36 milhões e meio de toneladas, com um aumento de 5% na área cultivada com cana-de-açúcar no país. Então, todos esses fatores, né, se unem para trazer essa pressão, portanto, sobre as cotações do açúcar, tá? Então, a gente está falando de preços que cedem agora na Bolsa de Nova York, vamos dar uma olhadinha aqui, de 0,8% a 1% nos contratos mais negociados. O março 23, que é o mais cotado agora, 18 centes mais 58 por libra. O maio, 17 centes mais 71 por libra peso. O julho, 17 centes mais 22. E o outubro, 17 centes mais 25, tá? Então, dia de baixa para os preços do açúcar na manhã desta terça-feira, 18 de outubro. No café, seguem as baixas, o recuo continua, preços que permanecem abaixo de $2 por libra peso e nos contratos mais alongados abaixo de $1,90 já, tá? Um movimento que, segundo os analistas e consultores de mercado, não condiz com o cenário fundamental, né? Então, em algum momento a gente deve ver essa movimentação distinta ou uma certa recuperação dos preços. Quando ela virá, de que forma, com qual intensidade, é difícil dizer agora, né? Por quê? Porque há uma pressão muito forte do financeiro, há uma pressão da melhora das condições climáticas no Brasil, e a gente vai vendo tudo isso. Mas a gente está de olho nisso tudo e muito de perto. Então, a Virgínia Alves, que, claro, vai estar aqui amanhã para falar de clima, vai dar uma canjinha para vocês também sobre o café. Mas, olhando para essa condição, a gente sabe que os fundamentos são de uma oferta ainda muito ajustada, né? E a gente vai ter, de qualquer forma, em algum momento, o reflexo desse cenário fundamental. Pode ser que a gente não volte a alcançar as máximas que já registramos, inclusive esse ano, né, quando os preços subiram bem forte, mas a gente pode ver pelo menos os preços recuperando patamares ali que são determinantes, inclusive para a saúde financeira do cafeicultor brasileiro, que quase não tem café para vender, hein, da safra que terminou de colher, porque, né, sabemos que colhemos pouco. E a gente ainda vê o reflexo das exportações fortes do Brasil aí nos últimos meses, o que também é bastante comum, como nos explica o analista de mercado Eduardo Carvalhais. Aliás, vamos buscar aqui uma análise que o Eduardo Carvalhais me mandou ontem. Estou aqui buscando ela para vocês para dividir essas informações, tá? Deixa eu buscar aqui para vocês. Vamos lá. Ontem, a Bolsa de Café fechou em baixa, sentindo, então, essa pressão ainda do financeiro, das especulações,
das exportações brasileiras e tudo mais. Ainda assim, a gente precisa lembrar que os estoques de café certificados na ICE caíram nessa segunda-feira 2.440 sacas e encerraram o dia abaixo das 400 mil sacas, como explica então o Eduardo Carvalhais, contra mais de 1.900.000 sacas no mesmo período do ano passado, tá? Então, a gente está falando de uma situação muito séria, são 400 mil a menos, tá? Então, veja, que vai compondo o cenário fundamental positivo. E aí, o que acontece, né? Olha só o que diz o Eduardo Carvalhais sobre o mercado físico do café. O mercado físico brasileiro apresentou uma segunda-feira de poucos negócios, com a queda forte das cotações na ICE, em Nova York. Na semana passada, hoje os compradores repassaram essas quedas para as ofertas no físico brasileiro e apareceram poucos vendedores nas bases oferecidas pelos compradores. Foram poucos os negócios fechados, tá? Então, eu disse isso ontem, vou repetir hoje. Ainda tá difícil de deslanchar a comercialização de café por conta, claro, desse cenário, né, que é de muita pressão sobre a formação das cotações, principalmente do Arábica. Então, a gente está nesse processo de entendimento do mercado. E isso é realmente muito sério, né? E aí a gente vai olhar para isso, vai ter que acompanhar, vai ter que monitorar. Sobre a questão climática para o café, os destaques do seu Eduardo Carvalhais. Nesta semana, os maiores volumes de chuva ainda são esperados para o sul do Brasil, mas aos poucos, com o avanço de uma frente fria, a chuva tende a se espalhar também pelo interior das regiões sudeste e centro-oeste, beneficiando importantes áreas de café. Durante o próximo final de semana, uma frente fria vai ajudar a organizar um corredor de umidade sobre o interior do país e as chuvas devem ocorrer com moderada intensidade para as áreas produtoras do norte de São Paulo, sul de Minas, Cerrado e sobre também o estado de Espírito Santo. A partir da última semana do mês de outubro, os corredores de umidade devem se formar com maior frequência sobre a metade norte do Brasil, provocando chuvas mais frequentes e volumosas sobre áreas produtoras de Minas e do Espírito Santo. Além disso, as chuvas devem se espalhar mais sobre as áreas produtoras da Bahia. Perceba, a gente, além de tudo, ainda tem chuvas boas chegando para as áreas cafeeiras, o que ajuda também a manter o mercado pressionado. Então, é uma queda de braço tremenda e o preço vai sentindo abaixo de $2 nos contratos mais próximos, disponíveis no spot, e nos mais alongados, abaixo de $1,90. Tá entendendo, né? É o momento de você entender, fazer suas contas e saber como é que você vai participar do mercado, ou pelo menos vai se proteger dessas baixas, tá certo? Bom, como que você vai fazer isso? Acompanhando diariamente o Virginia Alves, que te traz informações sempre atualizadas durante todo o dia sobre o andamento do mercado, as nossas exportações, o nosso mercado interno. Então, atenção. Estoques de café verde dos Estados Unidos caem 71.608 sacas, diz a GCA, que na sigla em inglês quer dizer Associação de Café Verde. Informação que chega loguinho na manhã desta terça-feira para compor ainda mais o cenário, que diz o seguinte: o volume de café verde armazenado nos portos americanos, maior consumidor da bebida, caiu 71.608 sacas no final de setembro para 6.370.000, segundo dados da GCA divulgados na manhã desta segunda. Foi a primeira queda desde março para os dados que incluem tanto o café nos armazéns da Bolsa ICE quanto os volumes mantidos por outros participantes do mercado nos portos dos Estados Unidos da América. A redução nos estoques segue um grande aumento registrado para o final de agosto, de 227 mil sacas. Em setembro de 21, os estoques estavam em 6 milhões e 20 mil sacas, segundo dados compilados pela Reuters. Aqui agora vem a informação mais importante. Os estoques gerais permanecem em um nível relativamente baixo, longe dos volumes próximos a 7 milhões e meio de sacas vistos em 2019, quando o mercado global teve melhores níveis de ofertas. A gente vem registrando problemas na cafeicultura brasileira, que é o maior produtor mundial de arábica. Na Colômbia, segundo maior, e no Vietnã, para o Conilon, que é o maior produtor,
as safras e safras. A gente está falando umas 3 safras aí seguidas de problemas muito sérios. Então, atenção, porque muita coisa ainda vem e muita coisa ainda vai acontecer, tá? Então, atenção, porque o mercado do café está exigindo monitoramento muito forte, ok? 9 horas e 27 minutos pelo horário oficial de Brasília. Seguimos por aqui. Aliás, hoje seguimos muito bem, porque temos aí informação e mais informação para você que nos acompanha. Volto a dizer, quer fazer suas perguntas, linhas de comunicação estão abertas, mande, né, o seu comentário, mande a sua participação, que a gente quer muito te ouvir, tá bem? Olha só, o Diogo Oliveira, né, do perfil @DNA do Leite, que estará amanhã no Conversa de Cerca, 3 horas horário de Brasília, vamos falar muito de leite, tá? Bom dia, Carlinha, moçada do agro. Notícia importante sobre deflação. Porém, olha aí. Porém, torcemos pelo equilíbrio das margens para o produtor de leite para se ter todos colhendo benefícios ao longo do tempo, né? Porque se o leite caiu para o consumidor final, lá no o preço pago ao produtor caiu muito mais. E as margens, né, dos custos de produção, as margens continuam apertadas com custos de produção muito elevados. Então, o Diogo tem total razão. Precisamos encontrar um equilíbrio para que todos possam colher os benefícios realmente desse momento, né? Que ainda é um momento bem delicado. A Sara Celso me diz o seguinte: bom dia, Carla. Mercado do milho parado. Tá parado. O mercado de milho ele tá com bem pouca liquidez, né? A gente tem realmente essa situação ainda de as indústrias comprando quase que da mão para a boca, as exportações desempenhando muito bem. Aliás, vamos trazer aqui os dados da SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior, mas a gente está falando de um mercado que está abastecido aqui no Brasil, né? Então, de fato, a gente tem essa liquidez um pouco mais contida. O mercado na B3, que é o mercado futuro brasileiro, bem lateralizado. Chicago com certa lateralidade, o que vai deixar também as situações ali mais contidas. Então, sim, a gente tem um mercado que está mais paradão no milho e, enfim, realmente esse é o cenário, tá? E olha só, em 9 dias de outubro, o Brasil já exportou 80,8% mais milho do que todo outubro de 21, tá? Olha aí a boa notícia. E importou 22 menos milho por dia do que em outubro de 21 também. Isso mostra que estamos adequadamente abastecidos, que as nossas exportações estão plenamente rolando e a gente vai muito bem ali, os nossos lineups estão excelentes. Então a gente tem uma perspectiva muito, muito legal, né, de entendimento desse momento. Então, precisa ver, né, onde você vai conseguir negócios melhores. Mas o importante é você entender que os preços do milho ainda estão em patamares que remuneram adequadamente o produtor brasileiro, tá? Melhores negócios acontecendo, volto a dizer, nos portos para exportação, tá? Aqui dentro, como eu falei, a gente quase que está numa queda de braço ali com as nossas indústrias, tá? E ó, vamos dar uma olhadinha aqui como é que tá a B3, para a gente depois checar o comentário do Brandalize, nosso mestre e mentor Vlamir Brandalize, tá? Para o mercado físico. Vamos checar B3 e vamos checar também Chicago. B3 hoje está caindo, tá? Tem uma pressãozinha que vem do dólar também, né? Naturalmente, o dólar intensifica suas baixas, perde agora 0,8% para R$ 5,26. E agora na B3 as baixas variam de 0,3 a 0,3 a 0,5%. Então, às vezes eu não sei se aqui a tela mudou, mas tá tudo certo. Novembro, R$ 86,85 por saca. O janeiro, R$ 92,24. O março, R$ 95,55. E o maio, R$ 94,10. Percebam, números que temos visto, que temos relatado, sem grande movimentação, sem grandes mudanças. É um mercado muito lateralizado que, diga-se de passagem, sustenta níveis até consideráveis, eu diria, para uma safrinha que está pouco comercializada, né? E para um momento onde a demanda interna ainda é um pouco mais contida, e nós sabemos que uma boa parte do nosso milho é negociado internamente. Vamos ver os comentários do Vlamir sobre o mercado de milho para esse momento? Ó, milho começando mais uma semana com forte interesse de compra e avanços nos portos que voltaram a pagar mais
querendo mais milho e assim alguns negócios estão fluindo. O mercado do milho começou a semana com um apelo positivo, que veio dos portos, olha aí, com apelo em demanda e cotações em alta, com os compradores nos portos, começando na faixa a semana perto de R$ 93 para os vencimentos mais curtos, chegando até R$ 96,50 para o milho de janeiro, os negócios estão fluindo e os embarques de negócios já firmados também seguem fluindo forte, nos informa o Wlamir, com expectativas de que nessa semana vamos continuar com esse fluxo mais intenso, tá? Então, os negócios deverão continuar acontecendo, mas o Wlamir faz uma pontuação aqui bem importante. Que essa jornalista precisa o quê? Dar um pequeno zoom. Hoje o zoom tá menorzinho, né? Que trouxe os óculos, mas assim, tá considerável. Ó, enquanto isso, os produtores ainda estão esperando por novos ajustes e alguns apontando que vão deixar para vender depois das eleições. Ou seja, ainda temendo riscos que podem vir das urnas e desta maneira alguns segurando e apostando que vão seguir trabalhando com estoques que têm em casa, adiando novos negócios, porque vão usar esses estoques apontando que ainda tem muito milho livre para ser negociado e estes grãos terão que vir ao mercado antes de dezembro, tá? Então o Wlamir está acreditando aí que o produtor ainda está segurando com consciência esses grãos, tá? Porque prevê mais adiante os produtores, né, olhando para isso, tá? Essa questão das eleições, ela é realmente um ponto muito interessante, porque diante do que nós vimos acontecer no primeiro turno, né? Realmente foi um movimento considerável, né? Foi um movimento interessante. O que aconteceu? Quando o Bolsonaro chega ao segundo turno para concorrer com o Lula e um percentual bem menor do que as pesquisas apontavam na diferença entre os dois candidatos, a gente viu o dólar abrir na segunda-feira com uma baixa de 4%, né? Por quê? Porque é a sinalização de uma possibilidade da continuidade do governo Bolsonaro, mais forte, né? Com o resultado do primeiro turno, e o mercado se sente mais confortável com a presença de Paulo Guedes, com a presença de um governo alinhado ao que Bolsonaro vem fazendo. Mais do que isso, não podemos esquecer que a formação do Congresso veio muito alinhada também ao que temos de governo hoje. Então, isso tudo, né, tá ali com essa situação. Ok? Ok. Bom, eu queria trazer uma última informação aqui sobre o mercado do milho, ó. Os embarques na exportação seguem acelerados e devem continuar com bons indicativos, diz o Wlamir Brandalize, variando entre R$ 93 e R$ 97 nos portos por saca, que podem girar nesses próximos dias nos novos negócios. Enquanto isso, o plantio da safra de verão avança para o final na maior parte das regiões e o clima segue favorável. Além de tudo, a gente está com a nossa safra de verão em andamento, né? Precisamos lembrar disso também. Bom, 9h35, horário de Brasília. Valéria Benites, muito bom dia, minha amiga, seja bem-vinda. O Anderson Sevenami, bom dia, por que é que o café está caindo de preço? Anderson, falei bastante hoje sobre o mercado de café no comecinho da nossa live. Eu vou te pedir a gentileza ou se você está nos assistindo pelo Instagram, você pode ver já, ou vai para o YouTube, volta um tiquinho, tá? Para eu poder continuar aqui com os mercados, mas tem toda a explicação ali. Em linhas gerais, a gente tem pressão do financeiro, hoje parece ser um dia de um pouco mais de aversão ao risco. A gente tem também as chuvas no Brasil melhorando e chegando bem aí para as regiões produtoras de café, mas de outro lado a gente tem fundamentos bem importantes que podem promover aí uma recuperação dos preços, tá? A que níveis ainda é difícil dizer, mas em linhas gerais é isso, tá bom? Emerson Antoniacone, bom dia. Fernando FC, Carla, por que às vezes a soja cai em Chicago e nas cooperativas aqui do Brasil sobem? Nos pergunta o Fernando. Fernando, vamos já chegar nessa resposta, tá bem? Dona Neuza, bom dia, hein? Direto da ZL, lá em São Paulo. Douglas Chimizo, bom dia, Carla. Qual a previsão para o oeste da Bahia? Deixa eu ver se eu já te descolo essa informação hoje, Douglas, ou se vamos ter que responder amanhã durante o nosso Bom Dia Agro Especial Clima, tá? Vai ser amanhã
com Virgínia Alves. Vou ver se eu te dou esse boi, tá bom? Tô checando aqui com ela se a gente já tem aí algumas informações adiantadas para você. Pessoal da LG Comércio de Cereais, sempre com a gente. Bom dia, Carlas. Carlas, só uma Carla tá excelente. Bom dia, Carla. Alfenas, Minas Gerais. Bom dia. Mercado interno de farelos, insumo para alimentação animal, está em sua pior fase do ano. Vamos averiguar, hein? Vamos entender, tá? Vamos saber por quê. Querem me dizer um pouco mais? Querem me sinalizar alguma situação? Já vou demandar aqui essa pauta e vamos buscar entender, tá bem? Renato Lourenção, bom dia em Bauru, ventinho gelado, 20 graus. Aqui, Valinhos, interior de São Paulo, 23, tá? E tá nubladinho. Hoje não tá aquele diazão aberto, coisa toda. Não, tá? Vamos lá. Vamos responder o Fernando, portanto, né? Vou recapitular aqui, ó. Carla, por que às vezes a soja cai em Chicago e nas cooperativas do Brasil os preços sobem, né? Fernando, uma parte vem da questão cambial do dólar, né? Então, muitas vezes, o movimento do câmbio, ele acaba neutralizando o que acontece em Chicago. Por exemplo, hoje é um dia de pressão forte, porque a gente tem baixas em Chicago, os preços estão caindo agora para Chicago, pouco mais de 4 pontos, e o dólar está cedendo 0,8%. Então, nessa combinação, né, porque a gente tem uma referência muito forte para a formação dos preços da soja no Brasil, na Bolsa de Chicago, e também no dólar. E, para compor o tripé de formação dos preços da soja brasileira, a gente ainda tem o prêmio, tá? Então, pode ser que, a depender da região, além desses 3 fatores, a gente ainda vai ver também a movimentação de oferta e demanda. Se a gente tem uma demanda mais forte, ou se foi uma região que perdeu muito na safra, que está com estoques apertados, as cooperativas estão com estoques ajustados, os preços podem sim subir, tá? Porque vão refletir a realidade local. Existe um momento, todo ano isso acontece, tá, Fernando? Onde o mercado interno ele se descola do mercado internacional. O mercado internacional é mercado futuro, ou seja, ele começa a trazer uma previsibilidade. Preocupação com o clima, preocupação com oferta, preocupação com demanda, preocupação com o financeiro, com o dólar, enfim. E aí chega um momento onde o mercado interno se descola de Chicago e começa a refletir a sua realidade, ou seja, o seu próprio cenário de oferta e demanda, a questão do câmbio, muitas vezes o prêmio. Então, você está pertinho do porto, por exemplo, a tua despesa logística é menor, ou a despesa logística da cooperativa é menor, vai sentir essa influência mais positiva, vai ter menos despesa logística e o porto vai estar no momento de demandar mais daquela região, porque sabe que ali tem um pouco mais de soja, e puxar soja do Mato Grossão, por exemplo, seria difícil, né? Ou você está ali pertinho dos portos do Arco Norte e tem pouca soja, está escoando bem, vai pagar um pouco melhor. Então vai depender. É o mercado interno que, vez ou outra, durante todos os anos comerciais acontece, ele se descola do mercado internacional, do mercado futuro em Chicago, e vai refletir essa situação. Nesse momento, a gente quase que tem esse descolamento para a soja disponível, tá? O que a gente tem visto? A gente tem visto um Chicago com uma, eu não diria, tá pressionado Chicago, né? Você não tem agora notícias que elevem muito os preços, né? A gente não tem uma sinalização ali de fatores que sejam combustível suficiente para promover uma disparada dos preços, mas perceba que, mesmo com essa limitação das cotações em Chicago, a gente vê os preços ainda orbitando ali perto de 14 dólares por bushel, o que é muito positivo. E por que isso acontece? Porque a gente ainda tem estoques apertados de soja no mundo, senhoras e senhores. A safra americana foi revisada para baixo, né? Vocês se lembram que no último dia 12, o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, fez um novo corte na safra americana de 119 para 117 milhões de toneladas. E aqui no Brasil, mas vamos colher 150 milhões de soja, Carlinhos. Vamos colher 150 milhões de toneladas de soja. Agora fala para mim, já está pronta essa soja? Está colhida? Está no armazém? Já foi embarcada? Está show de bola? Não, tem toda essa safra para acontecer, todo o desenvolvimento, precisa chover bonitinho, precisa ter luz, precisa colher, precisa tudo isso, né? Então, enquanto isso não se consolida, a volatilidade vai continuar, tá? E enquanto essa soja não chega ao mercado, a gente tem estoques que estão apertados.
a logística americana segue muito complicada. Os níveis do rio Mississippi estão muito baixos e a gente sabe que as hidrovias nos Estados Unidos são dos principais modais logísticos, é o que eles mais usam ali para escoar os grãos. O rio Mississippi é o principal canal de escoamento desses grãos. Isso é muito importante da gente colocar na conta, porque também essa dificuldade logística deixa ali o fluxo muito mais limitado. Então, tudo isso está na conta. Por isso que a gente vê as baixas acontecendo, mas quando elas se intensificam muito, o mercado volta. Os contratos mais alongados, que são março e maio, eles abriram um pouquinho o spread em relação aos mais próximos, mas ainda assim estão ali tentando, né, valentes, permanecer nos 14 dólares, como é o caso do maio, referência para nossa safra, 14 dólares e 400 por bushel, enquanto o spot, o novembro, que é o mais negociado agora, 13 dólares e 81. Então, o mercado está tentando e segue nesse caminho mais lateral, por quê? Porque está de olho nisso tudo. O que vai acontecer com a safra brasileira, com a safra argentina, com o mercado de farelo, com o mercado de óleo, como é que a demanda chinesa vai se comportar, né? Então, falamos do lado da oferta, falamos que ainda temos estoques apertados. Sugiro que você, inclusive, assista a entrevista de Enio Fernandes, consultor em agronegócio da Terra Agronegócio. Vou deixar o caminho para você aqui, tá? O Bruno Vital pergunta para mim assim: o que acontecerá se o Lula vencer? Bruno, eu queria ter uma resposta para ti, meu amigo. Né? Na minha convicção, enquanto cidadã, enquanto brasileira, me preocupa demais essa possibilidade, tá? Acabei de ver esse comentário aqui, essa pergunta, e eu já recebi essa pergunta muitas vezes, né? E eu já fiz essa pergunta muitas vezes também para pessoas que são mais experientes do que eu. Eu não sei te dizer, né? Para mim, eu tenho 36 anos, né? Eu nasci no ano das diretas já. Eu nasci em 1985. Vou fazer 37. Para mim, esse momento político que a gente está vivendo, embora muito agressivo e até vergonhoso, né? De posicionamentos completamente descabidos, descontextualizados, né? Mentiras que se tornam verdades com uma rapidez que é impressionante, né? Salta aos olhos, e dos dois lados. Pelo amor de Deus, a gente não consegue pensar de um candidato que diz assim: eu vou fazer isso pelo Brasil. Não, olha, ele fez isso lá nos idos de 1900 e nada. Então, assim, enquanto brasileira, né, eu digo para você, Bruno, que passo a eleição mais importante da minha vida, né, enquanto cidadã, enquanto, graças a Deus, já tendo nascido no processo de redemocratização desse país. Então, eu vejo que a gente passa pela eleição mais importante desde a redemocratização do Brasil. Eu penso que a gente se atém muito a ídolos. O Brasil tem. Eu costumo muito dizer isso, né? Eu sempre comentei política numa rádio aqui do interior de São Paulo, e eu dizia muito isso, porque eu sempre era muito questionada sobre isso. Eu acho que a gente tem ídolos de barro, sabe? A gente forma ídolos muito, muito frágeis, né? O Lula virou um mártir nesse país, é uma coisa absurda, né? Ele virou uma espécie de símbolo de uma resistência maluca, que só existe na cabeça dele e dos seus companheiros, como ele costuma dizer, né? Então, assim, esses ídolos que a gente cria, né? Quando o Lula foi condenado, a gente precisa lembrar que ele não foi inocentado, a gente criou um asco, né? Ai, o Lula, para quem entendia, sabia que era preciso ele viver aquela situação. Para quem não entendia, criou só aquele asco raso. E na sequência, o que a gente viu acontecer, né? As pessoas se apegarem à figura do Jair Messias Bolsonaro, não do entendimento do seu governo, dos seus ministérios técnicos, dos seus resultados e de resultados que continuam acontecendo, e do fato dele governar durante uma pandemia, durante uma guerra, né? A guerra na Rússia, no leste europeu, você sabe como é que isso influencia o teu dia, né? Você sabe o que acontece. E aí a gente se apega à figura do Jair Messias Bolsonaro e esquece do seu time enorme de governo, né? E aí a gente cria esses ídolos de barro e a gente vira o Lula um mártir,
É uma coisa absurda o que a gente está vivendo, né? Essa releitura dos fatos de forma completamente descontextualizada. Então, meu amigo, eu queria ter uma resposta para ti, mas não tem. Porque eu nem imaginei. Até que eu não imaginei. Eu imaginei porque eu acompanhei, né? Nesses últimos anos, eu acompanhei a política e entendi que ele podia descabidamente voltar a se eleger, a ser presidente da República, né? A possibilidade está aí, pode acontecer no dia 30 de outubro, mas a gente não consegue imaginar que o brasileiro tinha essa percepção tão rasa das coisas, não consegue se aprofundar nos diálogos. E aí isso me preocupa porque eu não sei o que pode acontecer. Se a gente pode, Bruno, né, ver brasileiros, milhões de brasileiros, votando num senhor como esse, meu amigo, eu não sei dizer para você o que pode acontecer. Pela minha pouca experiência de vida, pela pouca situação que eu vi em outros governos que o Brasil já teve, que não a democracia, e que, graças a Deus, vivemos num país democrático, temos liberdade de expressão. Não fosse isso, eu não estaria aqui falando com vocês durante 1 hora todos os dias, e vez ou outra colocando a minha posição política, a minha ideologia estudada e embasada, né? E eu vivo dizendo para vocês, de nada vale a minha opinião. O meu papel enquanto comunicador é de criar um ambiente confortável de tomada de decisão. Isso vale para política, isso vale para vender soja, isso vale para travar seu dólar, né? Mas é importante a gente entender que quando a gente ouve regulação de mídia, regulação da imprensa, a gente não está falando de regulamentação. A gente está falando de censura, que foi como aconteceu com a produtora Brasil Paralelo. Conheço e já entrevistei os diretores da Brasil Paralelo, sei da seriedade com a qual eles trabalham, né? E foram censurados pelo TSE e pelo senhor Alexandre de Moraes, que tem ali a síndrome do pequeno poder, né? É desse tamanho, você se enxerga desse tamanho, né? O rei do mundo, né? Então é difícil. Eu gostaria de te dizer o que vai acontecer, viu, Bruno? Não sei. Não sei dizer, não arrisco dizer, pela minha pouca experiência de vida. Porque já vi coisas muito loucas acontecerem nesses meus 36 anos aqui no Brasil, quase 37. E quando pessoas mais novas me perguntam, não sei dizer, e presto muita atenção no que as pessoas mais experientes me dizem. Minha sugestão: acompanhe todos os dias o programa Tempo e Dinheiro do João Batista Olive. Esse sim viu e viveu o Brasil, viu o nascimento do Partido dos Trabalhadores, soube da importância de um partido desse ser formado no Brasil e viu o Partido dos Trabalhadores e outros tantos virarem, né, terem a sua ideologia completamente distorcida, esquecida, né, pelo poder, pela ganância, né, por manter ali o povo refém das suas necessidades. E eu falo isso todos os dias aqui no Bom Dia Agro. Ontem eu recuperei uma entrevista do engenheiro agrônomo Ciro Siqueira. Ele é um engenheiro agrônomo do Pará, em 2019, falando sobre os dados do desmatamento, porque sempre os dados de desmatamento eles aparecem nas discussões. E nos períodos eleitorais, eles ganham muito peso. Aí eu fui recuperar essa entrevista de 2019, Bruno e amigos. Por quê? Porque a gente viu que na segunda-feira, a gente teve, depois do debate, no domingo já começou, e na segunda-feira a gente teve uma disparada na busca por dados e informações sobre desmatamento aqui no Brasil. E o conteúdo mais acessado, que teve assim, a curva, né? Eu vou fazer um conteúdo mostrando essa curva. A curva de acessos nessa notícia de 2019, ela disparada. Por quê? Aí eu fui tentar entender por quê. Porque as pessoas querem saber o que acontece com o desmatamento. E o que o Ciro Siqueira nos explicou foi o seguinte: o desmatamento teve uma queda em 2004, 2005, depois dá uma barrigadinha, volta a subir, e depois outra barrigada volta a subir. Por quê? E aí eu fui confrontar o discurso do Ciro, as justificativas do Ciro Siqueira com as explicações do Ciro Siqueira, melhor dizendo, e as explicações da doutora Samantha Pineda, a maior especialista em direito ambiental desse país, né? Uma das maiores do mundo. É igualzinho. Sabe por quê? Porque a gente não está olhando para as pessoas. A gente quer defender a Amazônia, a gente quer promover o fim do desmatamento, asfixiando a economia da Amazônia.
A gente não tem que derrubar mais árvores, a gente não é nada disso. Só que a gente tem que olhar para as pessoas que estão lá dentro. São 30 milhões de amazônidas, né? Nos estados que estão ali, que compõem a Amazônia, né? E a gente não consegue olhar para essas pessoas com racionalidade, com inteligência. A gente olha com o quê? Com passionalismo, né? De forma tão passional que a gente vira completamente irracional e não olha para aquilo. Elas estão sem alternativa, sem solução. Unidades de conservação foram criadas na Amazônia, nesse período da queda do desmatamento, para uma solução imediata, efêmera, sem grande força. E aí o que aconteceu? Deixa para lá. A doutora Samantha usa esse termo, entrou-se num limbo jurídico essas pessoas que tiveram um título temporário de terra para integrar o norte do Brasil ao restante do Brasil, e elas ficaram lá esquecidas. E aí o desmatamento ilegal volta a subir porque ninguém olhou para estas pessoas que precisam sobreviver, que precisam trabalhar, que precisam de renda, que precisam de emprego, que precisam se desenvolver. Porque cai o desmatamento, cai também uma coisa chamada, Bruno e amigos, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Sabe por quê? Porque não tem comida, porque não tem renda, porque não tem educação, porque não tem posto de saúde, porque não tem nada, né? As pessoas estão lá, largadas, a gente não olha com racionalidade e soluções longevas para essa situação. Então é isso que acontece, né? O que vai acontecer? Vão acabar com o desmatamento, ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Temos sim que acabar com o desmatamento ilegal, temos que diferenciar os números do desmatamento legal, da conversão de áreas de vegetação nativa para terras produtivas, porque isso precisa acontecer. E não é derrubando a floresta, ninguém quer acabar, ninguém quer lotear a Amazônia, né? Esse é um discurso empoeirado, raso e que já não faz mais sentido no contexto de hoje. Mas os problemas são os mesmos de 3, 4, 5, 10 anos. Então, Bruno, de novo, eu queria muito te falar o que vai acontecer, meu amigo, mas a minha pouca experiência de vida não me permite responder isso. No meu sentimento, tomara que a gente consiga olhar para fora, né? Olhar para adiante, tá? Mas enfim, e peço desculpas pelo quase que um desabafo, mas assim, a provocação foi boa o suficiente, provocação no melhor sentido da palavra, tá, Bruno? Boa o suficiente para uma jornalista que, vez ou outra, vai ter que ser opinativa, porque um bom jornalista não se isenta daquilo que precisa ser dito, ok? É isso, 9 horas e 55 minutos pelo horário oficial de Brasília. Pessoal, essa informação sobre a questão do desmatamento, ela tá no ar, tá? Tá disponível para vocês checarem não só as colocações da doutora Samantha Pineda em 2022, como a entrevista do Ciro Siqueira, com link para a entrevista completa do Ciro em 2019, detalhando os números do INPE, ambos falando dos números em 2019, em 2021, e fazendo essa releitura de 2003, 2005, 2004, 2004, tá? Então, vamos olhar para isso. Aprofundem a discussão e o diálogo. É isso. Bom, falando da soja, falamos. Problemas com transporte pressionam estoques de soja na China e atingem produção de ração. É destaque também de Eduardo Vanin, que diz o seguinte, apagão de farelo na China, presta atenção. Na China, os estoques continuam caindo. Esse é o estoque de farelo mais baixo para um início de temporada já visto, inclusive pelo Eduardo Vanin. Na semana passada, falaram da importação de farelo do Brasil, mas nada ainda foi confirmado. Já foi liberado, tá? Já foi autorizado o farelo brasileiro chegar na China. Não aconteceu efetivamente ainda, mas já está liberado, tá? A conta ainda está viável contra o farelo spot, mas não contra o futuro janeiro na bolsa de Dalian. Hoje, os futuros do farelo na China estão caindo novamente, em linha com as baixas expectativas de relaxamento do Covid-0, pontuadas pelo Xi Jinping, né, líder chinês, no Congresso do Partido Comunista da China, que aconteceu nesse final de semana, tá? Lembrando que no domingo, Xi Jinping defendeu o Covid-0 e não deu qualquer sinal de preocupação com a desaceleração econômica, o que acabou, diga-se de passagem, frustrando um pouco os mercados, tá? A logística americana está começando a atrasar bem. 6 semanas da temporada e os embarques de soja somam apenas 2,8 milhões de toneladas contra 3,5 milhões do ano passado e 9
milhões em 2020. Traders falam que a logística está atrasada em torno de 20 dias, tempo de atraso que deve aumentar. O recebimento de soja pela China em setembro, outubro e novembro será o menor desde 2018, auge da guerra comercial com os Estados Unidos e da peste suína africana. Atenção a esse número, tá? A diferença esse ano é que a demanda por rações está quente, o que vai agravar o problema. Na semana passada, a China voltou a comprar soja no Brasil para embarque em novembro. E eu diria que o Brasil pode vender uns 3 milhões de toneladas da soja para novembro, dezembro, fecha aspas, para Eduardo Vanin. Ok? Informações que a gente vai detalhar também ao longo do dia. Fechado? 9 horas e 57 minutos pelo horário oficial de Brasília. E vamos fazer o seguinte... Vamos para Paris, na França, viajar com Alexander Horta? Senhoras e senhores, o que está acontecendo? Dia de combustão social, eu diria, lá em Paris e em toda a França. Vários setores da economia, várias classes sociais estão nas ruas pedindo melhores condições, estão pedindo melhor condição de trabalho, estão pedindo uma revisão dos salários, estão pedindo revisão nos custos de vida, está muito caro, tudo, claro, não é só na França. E o Alexander, então, registrou esse sentimento para nós, falou dos combustíveis, porque as greves começaram nas refinarias, falou do que ele tem visto lá, e eu quero que você acompanhe, portanto, conosco esse boletim especial, direto de Paris, na França, com o Alexander Horta. Oi, Carla, bom dia. Aliás, boa tarde aqui para nós em Paris, já passa de 1h da tarde por aqui. Ao fundo você vê aí o Arco do Triunfo, um tradicional ponto turístico aqui de Paris. Nós estamos na famosa Champs-Élysées, uma avenida que é o retrato da cultura aqui de Paris, moda, culinária, enfim, tudo que tem de melhor está reunido aqui na Champs-Élysées. Mas eu estou passando aqui para contar um pouquinho para vocês dessa paralisação geral proposta aí pelos sindicatos de trabalhadores aqui de Paris, né? E que deve acontecer em praticamente toda a França. A expectativa é que as pessoas venham às ruas, principalmente por conta dos altos custos de vida por aqui, né? A inflação está chegando a 6%, é uma inflação que provavelmente muitas pessoas aqui em Paris nunca tinham visto, nunca tinham passado por isso. E essa greve quer que haja um reajuste generalizado dos salários, pede um reajuste generalizado dos salários. A primeira categoria que começou essa greve foram dos trabalhadores em refinarias. Começou lá em setembro e as negociações estão andando, estão evoluindo. No entanto, tá difícil de se fazer um acerto aqui com os trabalhadores. E agora a educação, a coleta de lixo, enfim, outros setores da economia também acabam integrando aí essa pauta, né, essa necessidade de mobilização aí por conta dos altos custos aqui na França. A gente, confesso para você que a gente veio até a Champs-Élysées, não teve problema de vir até aqui, o metrô funcionando normalmente. Imagino que isso seja uma característica apenas para quem, para não deixar o turismo, né, sem um suporte aqui na França. Mas a gente está acompanhando pelo noticiário, está acompanhando pelos jornais, de que essa promete ser uma grande paralisação, um grande dia de tensão social aqui na França. E a gente espera que, no final das contas, as coisas se resolvam. É só um resumo do que a gente está vendo por aqui. Gasolina, o combustível muito caro, muito alto, por conta dessa paralisação dos trabalhadores de refinarias, que estão parados desde setembro. Isso fez elevar o preço dos combustíveis por aqui. E mais do que isso, tem postos que já sentem a falta de combustível. Em alguns momentos a gente chegou a ver filas nos postos, filas não muito grandes, mas alguns postos com filas de espera para abastecer. Torcemos, portanto, que a condição se normalize, que tudo dê bem aqui
para os moradores da França, para a população francesa, é nossa expectativa também. Mas a França tem uma tradição forte nas greves, né? E existe aí um impasse com o governo nesse momento, justamente porque o governo acredita que essa situação pode prejudicar o país e já pediu, inclusive, para que os setores em greve retomem o trabalho. Daqui a pouco eu tô aí, Carla, tô voltando aí para o Brasil com mais informações aí para vocês, tá bom? Bastante informação. A gente veio aqui para Paris para cobrir uma feira de alimentos onde o Brasil fez bonito, viu? E a gente vai contar tudo para vocês aí no Notícias Agrícolas. Alexandre Horta, senhoras e senhores, né? Olha, eu falo muito, né, aqui dos meus mentores, Flamir, seu Ginaldo, Liones, o pessoal da Pátria, Agriinvest, né? Mas, gente, o meu principal mentor, eu tenho 2 principais mentores, né? Que é o João Batista Olive e o Alex, né? O Alex ele preencheu a minha vida de uma forma incrível quando eu cheguei aqui. Tudo que eu sei hoje, a forma de me comunicar, tudo isso eu devo ao Alex, né? E claro, eu sempre reforço aqui a importância que o Daniel e a Ana Paula, que são os nossos diretores aqui, têm na minha história por terem acreditado. Uma menina que não sabia nada de agronegócio chegou aqui e falou: você quer aprender? A gente te ensina. Então eu quero. Então deu certo. E o Alex é essa pessoa que pegou na minha mão até hoje, né? Que puxa minha orelha, que diz: ó, aqui tá bom, aqui não tá, vamos melhorar aqui. O Alex é um grande jornalista, muito experiente, e está fazendo essa cobertura, portanto, lá na CEO 2022, Inspired Food Business. Todas as informações vão chegando aqui para você ao longo do dia. E, ó, tem essas informações todas concentradas aqui no nosso menu Eventos CEO 2022 Inspired Food Business. Tem ali todas as entrevistas que o Alex já fez, tem amendoim, tem gergelim, tem proteínas animais, tem carne bovina, só carne bovina, tem com o Camardelli, tem a BPA falando de suínos e frango, de ovos, enfim, tem muita informação legal que está mostrando, são 125 empresas brasileiras, mais a Apex Brasil, todo mundo representado lá para mostrar a força do teu trabalho, né, do agronegócio brasileiro. Então, muito legal, vale a pena você conferir essas informações todas. Fechado? Ó, quero pedir para o Matheus, nosso editor, colocar na tela para você a página inicial do Le Monde, que é o principal jornal francês. E vocês podem perceber que a gente mudou agora o portal. E aqui do teu lado direito tem aqui no esquerdo uma fotona, né, da guerra da Ucrânia, naturalmente. Mas a gente estava com uma. Dá para a gente dar um zoom, Mateuzinho, nessas 2 notícias, onde você está mesmo? Aí, garotão. Aí a gente vai ver que essas greves já começaram, né? Essas movimentações sociais, essas mobilizações sociais já aconteceram. Mais para baixo a gente tem ali algumas análises políticas desse momento, fala também da crise energética, e como eu falei, vale a pena você também recuperar. Obrigada, viu, Mateuzinho? Excelente. Podemos ver que o Alex está em cima da notícia, né? O Le Monde também está trazendo toda essa perspectiva, e a gente pode perceber que a questão da crise energética, ela está pegando muito forte na Europa, por conta da questão do gás natural e da guerra entre Rússia e Ucrânia. E ontem, o destaque do Conexão Campo e Cidade, que, aliás, te lembro, todas as segundas-feiras, às 17h30, horário de Brasília, e reprise às 8h30. 8h30, Mateuzinho? 8 horas. 8 horas, na terça-feira, mas todas as edições ficam aqui salvas on demand para você assistir quando quiser. E ontem a gente recebeu este grande time do Conexão Campo Cidade. Dr. Roberto Rodrigues, José Luiz Tejon, Letícia Jacinto, que é uma garota super culta, uma super produtora rural, de olho no material escolar, focada na educação de base, e Antônio da Luz, né, economista-chefe da Farsul, todos liderados por Marcelo Prado, né, como ele chama essa grande banda do Conexão Campo e Cidade, né, os nossos agrobeatles. E ontem eles receberam Daniel Vargas, coordenador do Observatório de Bioeconomia da FGV. Olha a manchete do Conexão Campo e Cidade de ontem. Enquanto o agronegócio brasileiro evolui para reduzir emissões, Europa dá passos atrás na produção energética, tá? Vão ter que reavivar
né? Vão ter que reacender usinas antigas de combustíveis fósseis para garantir energia e para garantir aquecimento nesse inverno que está chegando, que deve ser um inverno rigoroso para o hemisfério norte, tá? Então, atenção total e completa, ok? E vão ter que pensar o que vão fazer, porque não vai dar, né? A transição energética foi mal pensada, os especialistas deixam isso muito claro e a gente vai ver os reflexos disso tudo. E é claro que esse alto custo da energia, seja ela qual for, lá na Europa e também na França, impacta nessas movimentações e mobilizações sociais que a gente vê nessa terça-feira, 18 de outubro, relatadas pelo Alexander Horta, direto de Paris, lá da Champs-Élysées. Ok? Senhoras e senhores, são 10 horas, 7 minutos pelo horário oficial de Brasília. Eu vou terminar por aqui o Bom Dia Agronegócio dessa terça-feira, né? Hoje, quase que emocionado, mas segurei, e fomos bem, certo? Ó, amanhã vamos focar nas proteínas animais e vamos focar no clima, ok? Douglas, você me pediu o clima para o oeste da Bahia. Você pensou que eu ia terminar sem? Temos. Virgínia Alves adiantou para você, ó. Chuvas podem começar a chegar aí para a Bahia a partir do dia 25 de outubro, semana que vem, porque o vórtice ciclônico em atuação por lá vai começar a perder força e a umidade vai poder avançar. Precipitações entre 30 e 40 milímetros do dia 26 de outubro ao dia 3 de novembro. Volto a te dizer e te lembrar, a gente tem essas informações detalhadas para clima amanhã. Virginia Alves vai estar com a gente vai falar muito sobre clima, previsão do tempo, laninha, plantio, colheita, café, tá? Então vem com a gente que amanhã vai estar especial o Bom Dia Agronegócio. Fechado? 10 horas e 8 minutos. Boa terça-feira para você. Bons negócios e até amanhã.